Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, The Lost Cast. No podcast de hoje nós vamos falar sobre algo bacana, acho que é moda hoje em dia, que é tatuagem. Vamos descobrir um pouquinho sobre os mitos, verdades, sobre situações engraçadas, constrangedoras, dentre outras coisas. Os nossos entrevistados de hoje são Simone e o Marlon. Acho que nós dois vocês já conhecem, né? Que é Leandro Teles e... Alisson Vicunha. E vamos lá, né? Vamos lá, gente. Vamos bater um papo aqui bacana. Então... Bora que eu sou o único que não sou tatuado aqui nessa mesa. Eu acho que é isso que eu ia falar, Alisson. Você, depois de hoje, será que você vai criar coragem de fazer tatuagem? Não sei, eu não faço nada por meio de agulha não, gente. Não? Então vamos falar com o pessoal medo do meu pai, eu acho. Então vamos descobrir com eles aqui que não tem medo de enfiar agulha nos outros, né? Então assim, Simone, você quer apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que a tatuagem representa na tua vida? Se apresenta um pouquinho aí. Fala onde que você trabalha, quanto tempo que você já tatua. Depois eu passo a bola aqui pro Marlon. Bom, tatuagem nem sempre foi minha realidade, né? Eu sou formada na área de TI. Só que eu sempre dava um jeito de desviar do caminho. O pessoal de TI é eclético, né? Já trabalhei com design, trabalhei com animação de desenho, então eu sempre estava indo para esse caminho, né? Eu sempre gostei muito de desenho, de design, enfim, trabalhar com algum tipo de arte, né? E depois de um tempo que realmente, né, bateu aquela curiosidade, eu peguei uma maquininha emprestada de tatuagem e falei, deixa eu testar isso aqui, né? Se der certo, quem sabe, né? Eu testei, achei legal, né? Eu fui treinando. Isso em meados da pandemia, né? 2019 ali. 2020, mais ou menos. Aí eu comecei a treinar, achei legal. Aí depois eu comecei a tatuar o pessoal do condomínio que eu morava. Sempre tem a cobaia, né, velho? Sempre tem, né? Comecei a tatuar amigos, o pessoal do condomínio. Quando eu vi, já estavam um indicando pro outro, né? Até chegar ao dia que eu abri meu estúdio. E você, Marlon, como é que foi tua experiência, assim, teu start aí nesse mundo, cara? Desenhei a minha vida inteira. Minha mãe me motivou muito. Depois que ela viu que eu queria seguir esse ramo, ela se arrependeu de ter me motivado. Criei um monstro, né? Mas assim, a época que você começou ainda... Porque tatuagem, ela era meio que era marginalizada antigamente. Eu peguei o final disso. O final, né? Eu peguei o final. Eu peguei ela pouco antes do boom. Aham. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei, mãe, eu quero ser tatuador. Minha mãe ficou triste, ela queria que eu fosse professor. Eu cheguei a fazer artes visuais. E quando eu cheguei pra ela pra falar que eu não queria ser professor, que eu iria ser infeliz, aí ela viu a minha dor e... Se compadeceu e falou, tudo bem. Não, tudo bem, eu vou te apoiar. Mas ela ficou me cutucando durante 4 anos depois ainda. Foi quando... Certeza, filho. Certeza. Foi quando... o dia que... Esse dia que eu falei pra ela que eu não queria, ela... Eu nunca mais fui pra faculdade. Eu larguei e, inclusive, ficou... Abandonei. E foi quando eu mais cresci na tatuagem. Foi quando eu realmente mais cresci na tatuagem. E já fazem 10 anos que eu estou na tatuagem. 10 anos. 10 anos, cara? 10 anos. Mas assim, como é que foi o início assim, Marlon? Você sempre tatuou bem, porque você hoje é especialista no realismo, né? Sim. Essa é a tua especialidade, né? Sim. E é uma coisa assim que o pessoal tem que saber, tatuagem tem diversas ramificações, né? Então é algo interessante se saber. E no realismo é você pegar uma foto de um ser humano ali e tentar transportar aquilo para a pele de forma que fique bem fidedigno, né, Marlon? Sim, Essa é a tua... Que é uma área da tatuagem que é muito valorizada por conta da complexidade, não é isso? Sim, isso mesmo. Mas quando você começou, como é que era o nível ali do desenho? Quais foram as dificuldades ali, cara? A minha vida inteira eu sempre tive muita facilidade em qualquer coisa referente à arte. Qualquer coisa. Uhum. Quando eu comprei os materiais, eu tinha 21 anos, eu fui muito prepotente. Eu falei assim, não, eu já desenhava eu desenhava sob encomenda para pessoas que queriam tatuar. Eu desenhava e vendia o desenho. Aí quando eu comecei a tatuar, eu falei, bom, vou treinar aqui um pouco e já vou começar a tatuar. Já tem gente querendo tatuar comigo antes de eu iniciar o treinamento, porque eu já desenhava. Aí eu pensei, isso aqui O papel e a pele é a mesma coisa. Balela, Quando eu comecei, cara, em um mês eu pensei em terminar todo santo dia. Terminar não, perdoa. Desistir. Todo dia eu pensava em desistir, mas... Cara, eu não tinha nada. Eu só tinha o material que eu tinha comprado, eu tinha me demitido. Tinha um tênis. Eu falei, eu não tenho mais nada. Eu vou fazer o quê? Vou continuar treinando. Se não fosse essa miséria, eu tinha desistido. E aí... Um mês eu tatuei meu primeiro cliente pago, porque antes eu aprendi na pele de um
ex-amigo, se ele vê isso aqui. Sempre tem um amigo. Só que pra ele tu era profissional, né? Ele não sabia, então. Não, nem era. E sabe que não ficaram ruins, ficaram boas. Eu gosto delas até hoje, na verdade. Mas no início foi bem difícil porque nenhum tatuador queria ajudar. Todos eles me viam como concorrência. Ah, sim. E depois que eu aprendi, no início mesmo já ajudei uma porrada de gente. Até não tem mais tempo pra poder ajudar e mandava pros meus aprendizes ensinarem. E quando eu ensinava meus aprendizes, eu falava que eles tinham que ensinar de graça porque eu tava ensinando de graça. A primeira tatuagem que eu fiz paga foi por R$50, demorei 4 horas, foi pra tampar o nome da ex-namorada da Lohane. Eu gostei da tatuagem, ficou legal. Mas você não cobriu o nome de uma namorada pro nome de outra namorada, não, né? Não. Ah, então ele não cometeu o mesmo erro várias vezes. Então... Ela deve ter tatuado de novo o nome de algum outro, porque ela não bate bem da bola. Mas não isso. E foi assim que eu entrei na tatuagem. Com 1 ano, juntando dinheiro, eu abri sociedade no meu primeiro estúdio. Com 2 pessoas. Deu certo? Não, foi horrível. Tatuagem ainda mais de primeira viagem e nunca dá certo. Um deles é Tom, um brother grandíssimo. E o outro é um Zé Ruela. Eu queria queimar o carro dele e meu amigo Tom não deixou. Juro, tô falando sério. Mas esse cara ficou devendo 10 mil pra mim e pro meu amigo Tom. E a gente teve que pagar essa dívida. De qualquer forma, eu e o Tom crescemos, ele não. O que me deixa com o coração quente. Mas eu acho que você não é vingativo. Não, eu sou. Mas vamos lá. Reciprocidade. Lei do universo. Com certeza. Assim, sim, né? é claro. Todo mundo gosta de ver alguma pessoa ruim não se dar bem, né? É isso. Senso de justiça, Senso de justiça. E é isso. Depois eu terminei essa sociedade, abri meu estúdio em Taguatinga, Brasília DF. Depois eu saí desse estúdio, fiquei em um estúdio de um amigo, enquanto eu procurava outro em Águas Claras. E aí foi quando eu encontrei um outro rapaz que eu quis fazer sociedade com ele, porque ele é uma pessoa incrível. E eu falei que eu queria trabalhar com ele ficou um pouco resistente, mas hoje ele é meu sócio e nós nos damos muito bem. Que bacana. Bom. E que sociedade é perigoso, que até quando você casa, dorme com mulher, é sócio dela. É difícil, imagina quando não, né? Ainda mais quando envolve dinheiro. Exatamente. Uma série de interesses, assim. E dá pra viver bem de tatuagem? Na verdade, não. É muito pobre. É piada, não. Eu acho que vai depender. O Pega a Visão ficou rico vendendo água, administrando bem o dinheiro. Hoje ele é milionário. Então eu acho que tem tatuador miserável e tem tatuador rico. Sim. Porque soube administrar muito bem. Porque assim, o tatuador na carreira solo dele ali, ele tem um limite de ganho, né? Que é o limite de horas por dia e o que ele consegue tatuar. Né? Mas aí a partir do momento que ele começa a empreender, trazer mais gente para dentro, vai ganhando escala, vai abrindo estúdios, vai viabilizando negócio para outras pessoas, ali é que onde ele começa a crescer. Ele usa o nome dele para poder impulsionar outras pessoas, né? Acho que essa aqui é uma coisa bacana assim da tatuagem. E o legal assim que hoje em dia a tatuagem é moda, né? Antigamente quando você via um cara tatuado, cara esquisito, malandro, bandido. Vagabundo. Meu pai, por isso que eu nunca fiz tatuagem. Meu pai é velha guarda total, né? Então, um dia, acho que um amigo chegou tatuado, ele olhou e falou assim: tu no carro me dá esse desgosto não, né? O meu pai falava assim, igual. Já aconteceu, porque na minha família eu fui a primeira a aparecer tatuada. Foi quem abriu a porta da esperança. Minha mãe e meu pai sempre detestaram. E assim, eu já trabalhava, já tinha meu dinheiro, fui fazer a minha, nem avisei ninguém. Eu cheguei em casa, mãe, passa o creminho aqui, ó, nas costas ainda. Aí ela ficou pé da vida e fui fazendo mais uma, e aí eles desistiram de criticar. E aí o meu irmão foi fazer a primeira tatuagem dele nas costas, né? O mais velho. E meu pai detestava, né? Aí eu lembro de um dia, né? A gente tinha ido visitar nossos pais. Aí meu pai começou lá, não sei pra que inventa essas coisas de tatuagem, não sei o que, tem que ser igual seu irmão, ó, não tem nenhuma. Aí você já olhou nas costas dele? Ele levantou a blusa assim. Poxa vida, meu filho. Desgosto. Que desgosto. E uma coisa que é interessante que eu achei, Teles, é que a Simone, ela foi o caminho inverso de muita gente. Sim. O pessoal geralmente vem de outras áreas para TI. Ela saiu da TI e foi para uma área artística. E é um negócio interessante na minha cabeça, porque
Geralmente quem está na área de TI é um cara, é uma pessoa, né? É um indivíduo extremamente racional, né? É lógico. E o artista é diferente, cara. O artista pensa diferente. Por exemplo, você pode ver que acabei de ver artista. Steven Spielberg vai fazer entrevista. Quando ele conta como ele idealizou o filme, não é nada do que a gente está percebendo, porque é um negócio muito... Todo um contexto, né? Todo um contexto, né? E é interessante essa sua jornada de... Cara, fez a lógica para tentar agradar alguém, assim, mas no fundo, era artista. E eu já vi algumas artes de vocês dois, né? Porque a gente vai olhando ali Instagram e tal. Isso, fica stalkeando antes de chamar pra cá, né? É impressionante como que o desenho, as formas são bem feitas, os detalhes são muito bem pensados, muito bem traçados, né? A pintura, eu já vi pintura sua também. Eu também faço a pintura de colecionáveis, né? Exatamente. Já pintei até camiseta, fazia desenho em camiseta, aí pegava tinta de tecido, fazia. E assim, quando eu via isso na época que eu fazia faculdade na área de TI. Olha só, já era um frilazinho pra ganhar uma grana. Não, aí detalhe, né? Eu trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite, aí final de semana eu ia inventar coisa, né? Aí eu lembro que até o coordenador da faculdade estava comprando camiseta de mim. Olha aí que bacana. Aí assim, igual eu te falei, né? Eu sempre dava esse jeitinho de fugir, né? Era meu escape. E mais pro caminho artístico, né? Sempre. Mas assim, gente, conta pra gente aí situações engraçadas, constrangedoras, que vocês já tiveram oportunidade de presenciar nessa vida. Eu queria saber o lugar mais inusitado que foi tatuado também. Isso aí é uma curiosidade pessoal. Ei, quem já passou por algum tipo de situação que pode compartilhar aqui com a gente? Já passou, Marlon? Vamos lá. Vai lá. 10 anos tem muita coisa. É. A pergunta que você fez é a mais feita por todos e não nunca tatuei em um lugar inusitado. Mas já me pediram. É mesmo? Mas eu não preciso, meu marido tem 2 empregos. Cara, vou contar a história. Eu acho que eu tô num dos melhores trabalhos do mundo, porque eu consigo. Não é monótono, não é a mesma coisa. Verdade. É sempre uma história diferente e eu sugo toda a história de todos os meus clientes, né? Uma vez eu fui tatuar um médico e ele queria tatuar Jesus Cristo no antebraço. E aí, beleza, né? Okay. Eu sempre espero a hora de conversar, quando eu tô tatuando a pessoa. E aí ele foi me explicar o porquê que ele tava tatuando Jesus Cristo no braço. Cara, ele tava explicando que ele passou 3 anos vegetando numa cama, definhando aquelas pessoas de fralda, que não falam. Vegetando. Até que um dia o irmão dele arrombou a casa dele, pegou ele no colo, tirou tudo da veia dele. Quem cuidava dele era a mulher, que era enfermeira. E levou ele pra casa, ele começou a melhorar. Resumindo, a mulher dele tava envenenando ele por 3 anos. Nossa! Caramba! Que isso, cara? Ela chegava a drogar ele com drogas que faziam ele dormir por 4 dias seguidos. E ela ia matar ele. Só que acabou que o irmão dele teve um sonho de que ele estava sendo envenenado, arrombou a casa dele, tirou ele da cama e levou ele pra casa. E ele melhorou. Até hoje ele não conseguiu se livrar de algumas drogas. Caramba, situação... É situação pesada. Né, cara? Ixi. É coisa que você vê de CSI, né? CSI Miami, né? Caramba. Ali no estúdio já participei de separações por indução minha. É verdade. Mas o tatuador tem um pezinho assim na psicologia, porque o pessoal desabafa muito com a gente. Desabafa muito. Vira um divã, né? Não, você sai conhecendo a família, pelo menos a história, né? Da família, dos acontecimentos, né? Sim. O ser humano, ele adora falar de si próprio. Então, na verdade, a coisa mais fácil de fazer é a pessoa ficar à vontade pra falar de si mesma quando você faz muitas perguntas sobre ela. Às vezes nem tanto, né? Você só precisa falar assim, me fala um pouco sobre você. E são horas tatuando, então você tem tempo, né? Verdade. Ainda mais quando ela tá sentindo dor, né? Ela tenta lá de... Né? Isso aí é complicado, né? Porque eu acho que fazer tatuagem, pelo menos as minhas aqui, é igual quando você sente ressaca, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Você tá lá fazendo, igual essa parte do meu braço aqui, foram 10 horas seguidas que eu fiz aqui de sessão. Depois fiz mais umas 10 horas aqui pra cima. E era seguido, era o dia inteiro. Chegava de manhã, dava uma pausinha pro almoço, depois continuava. Então era um negócio assim que, quando vai passando das 4, 5 horas, teu corpo já começa... Uma fadiga física e mental, né? E aí se você não vai pelo menos batendo um papo ali, acho que você não aguenta, cara. Não já teve cliente meu que disse que levou a esposa pra tatuar com outro tatuador, uma certa época. E o tatuador colocava o fone de ouvido e o cliente ficava lá, olhando pro teto, sentindo dor. Aí ele falou assim, a tatuagem ficou muito boa,
Só que ele falou assim, experiência- eram horas intermináveis, porque a hora não A passava. experiência é ruim, Mas né? quando você vai conversando, né, vai conhecendo melhor aquela pessoa, então acaba criando uma amizade. Já teve cliente meu que a gente foi para show a Sinfonia dos Cavaleiros do Zodíaco. Porque a curtia, E acabou dando rapó ali e foi fazer um evento fora. aí né? ele mandou mensagem, Simone, ó, eu tô querendo ir pro show lá dos Cavaleiros do Zodíaco, mas não quero ir só. Eu falei, bora. E a gente foi e virou amizade, conheci a mãe dele, sobrinhos. Então assim, acontece muito isso também, mas se você der essa chance, Essa né, pro abertura. seu cliente, essa abertura. E é importante, gente, quem lida com pessoas, por isso que a gente que é de TI, a gente sabe que essa área de tecnologia, ela afastou muitas pessoas, né? Você encontra uma pessoa que na vida real é introvertido, mas quando você vai trocar ideia com ele no WhatsApp, ele consegue expressar emoções com emoji e tal, que você fala, cara, esse cara deve ser muito bacana. pessoa. E aí quando você topa com ele, você fala assim, não, esse bicho deve estar com sono, eu não sei o que esse cara tem, não. Não Outra é ele. pessoa, né? É outra pessoa. Não, mas é isso mesmo, cara. O mundo digital torna as pessoas... Potencializa tudo, né? Aquela pessoa que é malvada, ela se torna mais malvada ainda no Que tá mundo digital. escondida atrás da tela, não, né? vai lá. Ela não se importa com o que você vai pensar, com o que você vai sentir. Ela faz comentários maldosos, ela te deprecia ali como pessoa... Porque ela tá por trás das câmeras, mas eu duvido que ela falaria a mesma coisa te olhando nos olhos. A maioria não faz isso, né? Então o mundo digital ela tira as travas do que há de melhor e do que há de pior das pessoas, né? E o que é bacana, só para complementar a minha fala, é que vocês que já perceberam isso, a chance de sucesso de vocês é enorme. Porque além de talento, você já tem a visão de que a recepção do ser humano é necessária. Exatamente. E você promover uma experiência para ele, e para que melhor marketing do que a própria indicação? Fui lá, tratei com o Marlon, tratei com a Simone. Cara, sensacional, um ambiente leve, uma conversa agradável. Então, as horas passaram rápido. E aí você consegue ter esse marketing positivo por conta dessa visão que vocês E têm. é o mais importante, né? A Que é o mais indicação. importante, a indicação. É o mais importante. Então isso é uma coisa sensacional. Vocês estão de parabéns por ter essa sensibilidade em relação a essa atitude junto aos clientes. Eu ainda não fui no estúdio do Marlon, né? Mas estou esperando um convite, um desconto, alguma coisa assim do tipo para ir lá. Mas eu já fui no da Simone, assim, a Simone ela tá enveredando aí pro mundo dos animes, né? Então ela tá querendo fazer, que é o tipo de tatuagem que eu curto também, que é tatuagem de anime. Já deu para perceber, né? E o estúdio dela é todo temático para isso, né? Que é animações, né? Tem estátua, tem action figures, né? Tem... Os que eu pinto, eu levo pra lá. Leva tudo para lá, enfim, tem... É bem bacana, é um ambiente assim que faz aquele tipo de público gostar de lá, né? O do Marlon, tô esperando aí, tá, Marlon? Um convite aí depois, sabe, Então, pra gente... convite você vai ter, o desconto é mais difícil. Pelo menos ele é Quem sincero. pode ter tudo, né? Não se pode ter tudo. Quem sabe o cafezinho, né? Quem sabe o café. Pelo menos ele é sincero, né? A minha esposa, ela gosta de algumas tatuagens. E volta e meia ela faz uma tatuagem geralmente pequena, não tem tatuagem grande. Delicadinha, Assim. né? São mais delicadas as tatuagens dela. E ela fica assim, você podia fazer, né, uma tatuagem. Olha aí. Então, Eu Alisson. falo, não dá não. Não dá não. Dá sim. Por quê? Não sei, cara, sei lá. Experimenta. Eu tatuo uma beija-flor aqui, alguma coisa. E aí depois o negócio já vira um dragão, porque vai engordando aí, Cara, mais velho, eu fico com medo. e realmente é um negócio viciante. Você faz a primeira assim, você sente dor, é aquele que eu falei, né? O que eu tô fazendo aqui? Esse negócio dói pra caramba, incomoda. Mas tu esquece, é igual ressaca, né? Você Esquece toma lá, rápido. dói a cabeça. E não se tem esquece. só uma, né? É incrível. Não, cara, É muito raro parar na primeira. Observa, qual a sua idade? 44. 44. Em 44 anos, quantas coisas na sua vida você deixou de fazer por medo? Aí, é relativamente poucas, né? Isso é fato, mas a tatuagem é medo. Você acabou de dizer medo. O medo que eu quero dizer é aquela... Acho que é o medo de eu me arrepender por algo que eu vou estar visualizando o tempo todo. Sim. Entendeu? Ficar topando com aquilo o tempo inteiro. Falar, cara, não é legal. Os 5 dedos não tem como eu tirar, botar 6, alguma coisa e mudar. Mas... Bota o esparadrapo, cara. Ou pode- escreve dedo no dedo. Faz alguma coisa assim. É diferente. Então assim, minha mulher já tenta me convencer. Vamos ver. Quem sabe, né, agora? Quem sabe um dia eu consiga fazer alguma Faz, coisa. então, que o seu receio é ficar vendo aquilo ali e arrepender, E né? arrepender. Faz nas costas. Em algum lugar que não se Não, vê. aí você não vai ver. Você nem vai lembrar que tem. E como é que é essa recepção de velhinho quando a tatuagem envelhece? Vocês não pensam isso, né? Não. Não pensam. Assim, cara, olha só.
Você jovem pra sempre. Eu fico com medo disso. Cara, eu vou ser um velho Não, descolado. mas faz parte da sua pronto. história, né? Vai envelhecer junto com você, né? A sua isso pele aí. vai ficar feia de qualquer jeito. Só vai ter tatuagem. Só vai ter tatuagem. É um argumento esse, Marlon. Vai ser um coroa estiloso. Alisson, vou te provocar aqui, cara. Você tem que fazer uma tatuagem de casal com a sua esposa. Combinando. Combinando. Depois a gente conversa sobre isso, amor. A tatuagem ela não vicia à toa. Se você fizer algo pequeno que te lembre alguma coisa, seja um valor na sua vida, as minhas todas são isso. Não tem como você enjoar porque elas vão carregar algo junto. Elas não vão ser só aparência. Tem significado, né? Tem É sim, isso. tem sim. Esse é o segredo que eu costumo falar para os meus clientes para que eles não enjoem da tatuagem. Agora, como você tem medo de... De enjoar mesmo, né? Agulha. Não, de agulha não. Pô. Agulha não tem medo, não. Quando você fizer a primeira, é o suficiente para você viciar. Não só você vai gostar quando você se olhar no espelho, mas as pessoas vão notar, e como nós somos pessoas sociáveis, nós queremos isso faz parte do vício, e a forma com que a sua mulher vai olhar pra você também vicia, porque você vai gostar do jeito que ela vai olhar pra você. E querendo ou não, isso muda muito a forma com que as pessoas olham pra você. Isso muda Bacana. É um argumento legal. Você vai ser um cara mais modernoso, Talvez mais ela não sexy. goste, talvez as mulheres mais começarem a olhar pra mim e descolado. gostar também, né? Ah, Aí daria uma treta. Eu acho que é um contra-argumento. aí você vai sair de casa só de camisa com manga, né? Então, tá aí assim, todo empocadinho. Mas assim, chega a gente lá achando que não vai doer. Tem esse tipo de situação? Tem, com né? certeza. Chega no estúdio, terrorismo máximo, vai doer pra caramba. Você não vai aguentar, a gente vai ter que marcar. Você vai chorar, vai ser horrível, a pessoa fica amedrontada. Pra quando eu começar a tatuagem, ela fala assim, nossa, é isso? E é o que sempre acontece. Você deixa superlativo pra ela achar que Exatamente. Não, mas é isso. E às vezes acontece também de chegar confiante demais e depois de algumas horas E aonde é já que dá mais aquela dói? balada, Onde né? é que mais dói? Assim, a tatuagem, a região do corpo que é mais sensível, mais ruim de se Eu tatuar. vou falar da minha experiência, Aham. porque a dor também eu considero que é muito relativo, né? Sim. Tem gente que tem uma mais sensibilidade maior, tem gente, né, outros é menos. Mas da minha experiência, pior foi barriga. Barriga? A barriga dói mesmo. É uma dor assim tensa mesmo, porque o abdômen contrai, você fica sem conseguir respirar direito durante a sessão, aí todo esse tatuador tira a agulha, você dá aquela respirada, e depois de novo e aquela tensão até o final. E a tensão Até só o vai final. aumentando, né? Só Esse aumenta. que é. E pior ainda quando você vai tatuar junto com amigos e irmão, e eles ficam te atazanando, fazendo você rir, sabe? Essa. Que aí você tá mais à vontade ali, mas a dor tá vindo. Você morrendo de dor lá e o pessoal tudo rindo, né? Tirando foto, filmando sua cara lá. Não, pior que quando eu fui fazer minha primeira, eu fui preparado assim, cara, vai doer pra caramba, vai doer muito. Aí quando começou, não foi algo tão terrível assim. Suportável. É o que o Marlon falou, né? É você normal, preparou o psicológico pro pior, né? Eu fui preparado assim pra sentir a dor de um chute no testículo, cara. Vai doer muito, muito. Eu já fui assim, aí cheguei lá, é só isso aí. Tranquilo, tranquilão mesmo. Só que assim, tem os lugares que eu, pelo menos pra mim, que eu senti mais dor é onde o sol não bate, assim. Essas partezinhas aqui, cara, incomoda muito, assim. Você vai pegando menos sol aqui, então eu imagino que costela também deve doer Pele mais bastante. sensível. Mas aqui, perto da axila, até colar o stencil ali, doía, cara. Então, sensível. até colar assim, cara, tá doendo agora, quando colou aqui o stencil, assim, mas Imagina quando brincadeira. começar. Mas realmente, essas áreas mais fininhas assim, dói bastante. Parte aqui mais interna, cara. Aqui cotovelo também é enjoadinho. Cotovelo é triste. É enjoado. Todo mundo aperta e acha que não dói por conta disso. isso, é. Dói. Não, chora. O povo Dói. chora. É onde tem a pele relativamente mais fina. E também é né? porque você sente aquela agulha dando a batidinha assim entre a pele e o osso, né? Aqui não tem músculo, né? Só osso e pele, aí tu sente aquela batidinha no... Mais seca. mais seca, assim, Joelho aquilo ali também. dá um incômodo assim maior. Todas as né? dobras dos dois lados. É. É mesmo? Essa daí é... E eu sei que tem gente que desmaia, né? Desmaia, Tem, já desmaiou já. Volta e Já meia alguém desmaiou com apaga. Muito bom, muito bom. É bom que você aproveita, né, então, né? Cara, Quando- nossa, caguei de ver. Muito bom. Isso é bacana, mas é mais homem ou mulher que desmaia? Homem, com certeza. Homem é frouxo pra caramba. Mulher é forte. Mulher é mais resistente. Eu- Ou demonstra menos. Eu acho que eu até compartilho dessa opinião, porque eu tenho uma academia de luta, né? E eu tenho uma professora lá que é tatuadora também. E ela tem um cara que faz Muay Thai, grandão, foi lá fazer a tatuagem. E aí apagou no meio da. Só que o que foi interessante Tela azul. é que ela não tinha nem encostado a agulha nele. Olha que ligou a máquina e fez. Aí, opa! Aí ela falou assim: você tá bem, caiu. Então, muito O doido. que desmaia, na verdade, não é a dor, é o medo da agulha. Medo da agulha. Eu fui tatuar uma vez um cliente que ele tava muito fresco. Ele deve. Talvez ele veja isso aqui.
eu tava mal triscando, ele tava... para. Eu tirei a agulha. E ficou só a vibração. Só. Ai, para. Tá doendo? Tá, para. Eu falei, mas você tá sem agulha? Eu não tô te furando. Aí ele começou a rir. No final das contas, a gente nem tatuou. Parou ali. É mesmo? É mesmo? É. Viu que não aguentava mesmo a pressão O ali, né? psicológico dele tava muito abalado. Caramba, isso é... Mas assim, gente, vamos lá. Eu queria saber de vocês sobre coisas inusitadas. Vamos resgatar esse assunto? Vamos lá, Marlon, fala aí o que já aconteceu aí com os teus clientes. Cara, inusitado, tem muita coisa, vamos lá. Aham. Tatuei uma mulher uma vez, uma pessoa maravilhosa, queria muito falar o nome dela, tô com saudade dela, é uma pessoa incrível. Uma pessoa maravilhosa. Toma cuidado, senão ela não volta lá. Ela cara. veio pra cá, passou no concurso público aqui, ela tava me falando o quanto a vida dela tava feliz, o quanto ela tava incrível aqui, que ama Distrito Federal, ela morava numa cidadezinha pequena. Aham. Ixi, eu já vi essa história. Essa aqui você não ouviu, tenho Não. certeza. Esse rumo de história, né? E ela tinha um marido que só tocava violão e jogava videogame o dia inteiro. E ela tinha mais 3 filhas, onde uma era especial e ele não fazia nada. Tudo por conta dela. Tudo por conta dela. Ela trabalhava, fazia hora extra de Uber e ainda fazia faculdade. Guerreiro homem, cara. Que Porra. ela dizia que não conseguia tomar um banho porque ele não podia olhar as meninas enquanto ela banhava. Pra nada. Pô, né? Você tá entendendo? grelo. Era um vegetal em casa. Era uma samambaia. Antes tava fosse lá. um vegetal, comia o leitinho das crianças tudinho. Deve estar me assistindo. Nossa! Esse cara podre. E ela veio pra cá, ela tava aqui há 3 meses, ela tomou posse do concurso público que nomeado, né? que ela passou. E aí ela falava assim, depois de contar a vida dela inteira, Marlon, eu não sei como eu vou receber ele aqui, porque eu não gosto dele. E ela não, obviamente não conseguia terminar, né? Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, olha, você não vai aguentar 5 dias na sua casa. Quando der 5 dias, você vai lembrar de mim e vai terminar com ele. Você tem que pensar, na verdade, em um mês como você vai terminar com ele e não como você vai receber ele. Ela ficou muito pensativa. Depois de alguns meses, tatuei ela de novo. Ela foi contar o retorno. Ela foi contar o retorno. Ela, Marlon, ele chegou jogando a roupa no chão, já chegou pegando o leitinho das crianças, aquela merda toda, como era a vida dela na cidade pequena. E aí ela, no 5º dia, ela não tava mais suportando, ela lembrou de mim. Ela falou assim, é agora. E ela pegou e terminou com ele. Feliz, ficou super... Nossa, que mulher feliz. Tirou aquele peso das costas, né? Tá vendo como estudo de tatuagem também é terapia? Quando ela terminou com ele foi quando ele começou a trabalhar e virar gente, né? Mas aí não funciona. É igual a pessoa que trai e fala, nunca mais eu vou trair. Tarde demais. Uma hora ou outra volta, né? E aí ela arrumou um namorado. Ela foi lá no estúdio pra eu tatuar o namorado dela, pra ver se eu aprovo o namorado dela. Virou um conselheiro amoroso lá. Então, e eu falei, olha, ele parece ser uma pessoa legal e tal, mas não se ilude, você não teve nada na sua outra relação, então qualquer coisa que te dá, você vai achar que é alguma coisa. Ele te ajudar nas suas compras ou pagar a sua conta é o básico. E você tá achando que isso é grande coisa porque você nunca teve. Toma cuidado, você tá muito apaixonada porque você recebeu o mínimo, toma cuidado. Resumindo, depois desse dia, esse cara ficou me devendo R$500. Nunca mais eu a vi. E eu espero que ela esteja bem. Eu procurei ela, só que eu não achei. Eu espero que ela esteja bem, porque ela tava entregue demais em uma relação que ela tinha um mínimo achando que era tudo, mas não é bem assim que funciona. Eu já até sei o que aconteceu. E o camarada ainda ficou devendo R$500 pra ele. O cara falou que não E voltava paga nem roteiro. pra pagar, senão ele vai encher a cabeça dela e termina comigo. Aí ele acabou levando embora. Que doideira, hein? Já no meu caso, eu não sei o que aconteceu, mas no ano passado, eu acho que 80% dos meus clientes eram da área de TI e psicólogos. Então você já imagina, né? Teve um cliente meu que ele trabalhava para algum banco e ele tinha acesso àquele banco de imagens, onde ficam aquelas selfies que a gente tira para banco. Sim, pra aprovações, né, da conta e tal. Ele falou que é cada tragédia. Eu falei, cara, eu imagino, porque as minhas, eu tô em casa, com o cabelo arrepiado, né, de qualquer jeito. Tira do banheiro. Aí... Aí teve um caso também de motorista de... Aplicativo? Não, de ambulância. Falando dos casos ali de Águas Claras que eles trabalhavam, que era mulher que o botox deu errado, a boca tava desse tamanho. Cara, Boca de robô. O mais legal do que trabalhar com tatuagem deve ser trabalhar com atendimento do SAMU, que deve pegar cada coisa. Não, ele conta cada coisa Diferente. assim. Não, mas o engraçado é que a clientela dela era mais o pessoal de TI e o pessoal de psicologia, ou seja, a caça e o caçador. Porque o pessoal de TI tá tudo triste. Não, né? e Então é assim. e o mais engraçado, assim, que
eu tive clientes psicólogos de várias vertentes, né? Da psicanálise, do estudo de comportamento e um outro que era de criança e adolescente, o mais pesado de todos, porque ele contava, né, casos assim da criança. Né? Muito pesado. Ele falava que a criança chegava lá, desenhava coisas, né, que vocês devem imaginar. Eu estava até falando com o Marlon mais cedo, que teve caso de... que faz atendimento de comunidade, né? Programas do governo, que já teve paciente, né, nesse caso, que morreu de fome ali na cidade estrutural, pertinho da gente, né? Nossa, então, assim, tem muita coisa. Eu sei que nesses casos, né, quando contava essas histórias, já batia a bad, assim, né? A gente, vamos mudar de assunto, né? A sessão tá ficando pesada aqui. Alisson, eu tava esperando, assim, que as situações inusitadas fossem mais voltadas, assim, pro cara gritar de dor, desmaiar. Pois é. Sei lá, dar chilique, alguma coisa. Mas você pode ver que tatuagem hoje em dia é só uma terapia dolorosa. Mas, assim, basicamente isso, né? Eu falo pra todo mundo, eu não sei se é sorte, né? Mas assim, eu tenho tido muita sorte pros meus clientes. Só peguei cliente muito gente boa mesmo, pessoal super educado, sabe? Que respeita e, enfim, conta coisas da vida, né? Mas assim, nunca tive cliente problemático, né? Como eu já vi alguns colegas que já tiveram bastante. É interessante essas declarações de vocês, porque quase que é uma chancela de que vocês têm que fazer psicologia também. Poder atender o cara. Um cliente meu tava me ensinando algumas técnicas. Psicologia, análise de comportamento. A gente passava a sessão inteira falando disso. Analisando comportamentos. Aí ele me contava alguns casos de pacientes, alguns que ele podia citar, né? Sem falar nome do paciente nem nada. E ele me perguntando, e aí, o que se faria nessa situação? Aí a gente ficava analisando os casos. Ele tava te treinando, olha. Tava me treinando. Tava fazendo estágio enquanto trabalhava. Sim, eu falei, gente, eu já tô me sentindo no estágio de psicologia aqui. Bacana. Desculpa. Pode falar. Tem coisa aqui que infelizmente eu não posso falar, porque é muito específico, e mesmo não citando o nome, mas assim, gente, tem coisa que passa por ali que vocês não estão entendendo. Sim. O máximo que eu posso dizer é que eu já tatuei um padre. Mas não foi uma cruz de cabeça pra baixo, não, né? Então. Mas tem coisa, cara, nossa, que realmente é podre. É mesmo? Nossa, tem coisa que estragaria todo o podcast. É mesmo? Caramba. Mas tem coisa de fatos que eles contam ou de tatuagem que você fez? Porque a minha outra próxima pergunta seria isso. A Simone, eu já sei que ela tá focando muito mais na parte de anime e tal. Mas com certeza chega alguns pedidos meio torto lá. Sim. Chega. Aí, aqui, ó, eu quero isso aqui. Você fala, uau, isso. Né? Pô, que bacana, né? Já pensou tatuar a logomarca do The Lost Cast, cara? Já Esse é um teve negócio legal, hein? Já teve uma moça que ela me enviou um pedido de orçamento que ela queria fazer uma tatuagem branca no dedo. Aqui entre os dedos. Aí eu, tá, mas essa tatuagem vai sumir. Aí ela, não tem problema. Aí eu, mas aí vai sumir, não tem porquê. Aí ela falou que é porque a família era muito religiosa, não aprovava. Ela queria ter experiência. E apesar dela ser adulta, trabalhar, ela morava com os pais. Só que eles eram muito rígidos quanto a isso. Aí eu falei, por que você não faz uma tatuagem mais escondida em um local, né? Privado, onde eles não. né? Onde eles não vão ver, né? Só que ela cismou, só que eu falei, não vou fazer, porque depois vai reclamar que a tatuagem sumiu. Enfim, mesmo eu explicando pra ela, né? Mas aí eu não sei se ela conseguiu achar um, provavelmente acha, né? Que tá atrás do dinheiro. Exatamente. Isso ainda tatuou muita tribal no Cox? Tinha muito isso anticamente, na época que você começou, não tinha? Sim, Esse pessoal agora tá querendo remover ou cobrir. Ah, tá. Porque eu lembro que eu fui criado na cidade do interior, né? No Mato Grosso. Então, falava assim, a menina tatuei, você podia saber, uma tribal ali na... Ou estrela no ombro, cereja. Golfinho. Mas assim, puxando aqui já para um outro tipo de tema ainda dentro da tatuagem, gente, é questão de segurança, né? Eu acho que é um assunto importante, a higiene do estúdio, a higiene da coisa, e também e a higiene do próprio cliente no pós-tatuagem, né, cara? Isso eu acho que é um assunto interessante da gente tratar aqui, até para as pessoas que estão querendo fazer uma tatuagem, saber que é um procedimento que requer cuidado, principalmente depois que se faz, né? Porque muitas vezes a pessoa faz uma tatuagem, aí tem uma cicatrização ruim, e ela às vezes imputa aquilo ali ao tatuador, né? Então assim, tem coisas que são culpa do tatuador, outras coisas não, né? Então assim, vocês já tiveram experiência de cliente que
tratou mal a tatuagem, teve um resultado ruim, depois quis jogar pra cima de vocês? Com certeza. Já teve, né? Esse tipo de Com situação? certeza. Consegue compartilhar algo aí, Marlon? sobre isso? Com o tempo, acho que em qualquer trabalho, você começa a conseguir ver quando a pessoa cuida e quando ela não cuida. Aham. De qualquer forma, quando eu passei a cobrar o retoque, foi quando começaram a cuidar. Cuida tá. assim, assim, assado, e eu cobro retoque. Então cuida. A pessoa começa a temer o próprio dinheiro e ela cuida. Quando eu não fazia isso... Eu posso fazer o que quiser, ele vai lá e dá uma retocada aqui Joga a depois, culpa né? no tatuador, né? Mas tem cuidado com saúde. É isso que nessa vertente ainda. Tem toda uma asepsia lá dentro. É, do, tanto né? pré quanto pós, né? Isso, mexe com sangue, então sim, vocês têm que ter um cuidado invasivo. diferenciado, Sim, né? sim. Tem curso específico para isso, Tem. tem autorização de uma chancela de um órgão controlador. Tem curso de biossegurança. Isso. Ah, era isso, O legal. tatuador tem que ter, eu tenho. E bacana. quando você aprende como você contamina Contaminação direta e cruzada, indireta, né? exatamente. E aí você acaba fazendo direito para que a pessoa não tenha um problema por culpa de quem fez, no caso do tatuador. E você também não tem um problema por conta de quem você não sabe que você está sim, tatuando, sim, né? sim, sim. Não Também. sei se o cara é HIV positivo, tem uma Sim, hepatite, alguma coisa, e acaba, por um descuido, né, se Sim. contaminando. Inclusive, se acontecer do tatuador sem querer, né? Ele mesmo se furar com a agulha que já foi no cliente, você tem que tomar vacina. Né? De hepatite. Também. Também. Um coquetel, né? Coquetel. Eu me furei com a agulha sem querer, que eu não sabia de quem era. E eu fui no hospital especializado em HIV e tive que tomar coquetel de 28 dias. Meu olho ficava amarelo, meu fígado deve ter chorado. Que isso, o quê? bicho? Você não tá entendendo? É porque o fio deve sair na sua mão, porque quando amarela o olho assim é porque tá Tá feio. tá muito feio. Tomei o coquetel de 28 dias. Não deu nada, mas esse remédio ele é só pra precaver caso tenha algo. Mas realmente, né, o tatuador ali, ele tá... Ele tem que pensar na própria segurança também, Também. não Sim, só do sim, cliente. sim. Porque ele tá lidando com o sangue do cliente ali, né? O cliente vê aquela tinta preta ali e nem se liga que ali é sangue misturado com tinta, Sim, né? sim. E se o tatuador se machucar ali com aquela agulha, ele transferiu o sangue do cliente para ele, Sim, sim. né? Isso pode acontecer. Sim. Que foi até um caso engraçado, quando eu fui fazer uma tatuagem, eu conheci um tatuador que ele não tinha tatuagem nenhuma, né? Aí eu até falei, ué, que tatuador é esse que não tem tatuagem, né? Assim, não, cara, eu fui treinar numa laranja um dia, eu furei meu dedo sem querer. Aí ele, doeu demais, isso eu nunca vou fazer isso. Não, mas ele tatuava todo mundo, mas ele não queria saber de tatuagem, né? E é um cuidado que tem que se ter pra você... Cara, você tá ali... Porque você estica a pele, né, Marlon, ali, Simone? Vocês esticam a pele do cliente, então teu dedo ali fica muito próximo da área da agulha, né? Então, se qualquer vacilinho que você der ali, você acaba se machucando, né? E aí é que vem esse tipo de problema, né? Você não sabe o que o cliente tem ali no sangue e tal. Tem que ter muito cuidado, né? Tanto pra gente quanto pro cliente, né? Com o material da gente, né? Com todos os equipamentos em geral, né? É um kit que deve ser caro, obviamente, deve ser um material custoso, mas falando de laranja, acho que hoje tem algumas outras técnicas para você poder treinar, né? Tem umas peles artificiais, Sim. ou que você consegue fazer o treino, porque não é tão simples, né? Como o Marlon já contou aqui no início. Não é igual desenhar numa folha de papel. É diferente. Você tá desenhando com uma parada que tá furando e vibrando ao mesmo tempo. A máquina é uma caneta gigante e pesada, né? Sim, vamos dizer sim, assim, né? sim. Não é igual um lápis. A vibração também, né? Sim, tem que tomar cuidado com o quão você aprofunda a agulha. Cada parte do corpo é uma pele diferente e cada pessoa tem uma pele diferente. Um ex-gordo, por exemplo, é muito ruim de se tatuar porque a pele estica. Você estica a pele, o desenho distorce todinho, você tem que seguir a distorção do desenho, porque quando você soltar, ela vai pra forma normal. Tem um meme você faz a linha reta, solta, tá torto. Ainda bem que a gente ainda é gordo, então não vai sofrer desse problema. Então tem que tatuar enquanto a gente é gordo, cara. Pele de idoso também, Pele né? de Você tem que ter idoso. mais cuidado. É uma pele mais fininha, Sim. mais enrugadinha. Hidratada demais, seca demais. Já teve pele que eu não consegui tatuar porque a pele era tão grossa, o couro parecia couro de mão. Você não já peguei, pega. não pega. Nossa, Deus que me livre. Pois é mais complexo do que parece, né? É. É bem mais complexo E do que tem, parece. igual o Marlon falou, né? Tem a profundidade correta, né? Porque se ficar superficial demais, a tatuagem Some vai fácil. sumir. Se você aprofundar demais, ela vai se expandir na sua camada de gordura. Que é a famosa tatuagem de cadeia, né? Que é a a que pessoa borra, chama. né? Aquela Que vira borrada. borrada. Porque aprofundou demais a agulha. Agora uma coisa que é interessante, né, cara? Quando você escreve no papel a lápis, você pode apagar borracha, né? Na pele não tem borracha, né? Riscou, tchau, né?
Como é que vocês fazem pra lidar com esse tipo de situação? Quando, fiz esse rabisquinho aqui. A gente aí... amputa o membro, né? Que é mais fácil. Mas assim, provavelmente tem técnicas, né, pra lidar Não, com então, isso, né? na verdade o tatuador ele erra. Aham. Só que são erros pequenos e ele aprende também a contornar esses erros. Ele faz o erro parecer que é do desenho ou você nem percebe também. É coisa muito pequena. Ele dá uma sombreada na parada. Também, vai né? depender do que tá sendo tatuado. Se eu for pintar alguma parte de preto, por exemplo, e a linha não ficou tão reta, eu posso passar outra linha ali por fora, já que por dentro eu vou pintar e você não vai ver nada. A não ser que a tatuagem seja um círculo perfeito, né? Ai, não, aí é triste demais. Aí você... O que você acha da gente fazer uma sombra de fora pra dentro pra parecer assim uma esfera? É, exatamente. Ixi, ninguém pode ver esse vídeo. Já usou isso em alguém, né? Não, com certeza. Aí você usa o poder da persuasão pra fazer algo parecer mais atraente É. pra você Para que a própria pessoa sugira, Porque inclusive, né? esse Então, exemplo do círculo, né? Pro cliente é uma coisa simples, pequena. Mas pra tatuar é um inferno. Eu prefiro tatuar o rosto de uma pessoa. Aí o tatuador fala assim, ó, eu sei que você queria uma bola, mas vamos fazer um ovo. Ficou oval ali, né? Fica melhor. E a tatuagem, vocês têm técnica para se auto-tatuar? Porque, por que eu tô falando isso? Essa professora minha, ela se auto-tatua. Acho que Sim. a maioria já fez. É, né? Só que tem a limitação da posição, né? Mobilidade, né? Tem. Pra poder fazer Sim. ali. Tem essa limitação. Eu- E de esticar a pele, né? Você só tem uma mão. É, verdade. Às vezes você nem chega. É. Eu fui um tatuador por 4 anos sem tatuagem. E quando eu decidi fazer minha primeira tatuagem, eu queria fazer. Eu fiz a do meu peito. Essa toda aí você que fez. Toda foi eu que fiz. Inclusive, eu pratiquei com a mão esquerda pra conseguir fazer esse lado da tatuagem. Psicopata. E uma coisa é você sentir dor e a outra é o que você está fazendo. Eu estou fazendo a tatuagem, outra coisa é a dor que eu estou sentindo. E whatever. Vai tocando. Tá tocando. Tatuei a coxa, depois quadril. Tatuei minha bunda também. Porra, essa aí deve ser... Essa posição deve ter sido tensa, viu? Eu fiquei contorcido aqui, ó. Eu não consigo nem imaginar. É porque eu e 8 pessoas fizemos uma promessa de fazer uma tatuagemzinha pequenininha na bunda, todos nós juntos. No dia, 2 pessoas queriam arregar, mas a gente não deixou, foram tatuadas também. E não tinha quem me tatuasse, então eu mesmo tive que... Tinha que se virar. Caramba. E aí, Alisson, o que você acha? Muita cachaça, velho. Receita, muita cachaça. Eu não faria. E o negócio do artista é tão bacana, porque olha só. Eu não tenho paciência nem pra pentear o cabelo, porque meu cabelo é curtinho. E eu tô vendo tua barba, cara. Demorou! Bigodezinho. Salvador Dali. Pensei que eu tinha esquecido. Bigodezinho bem ajustado, o cabelo bem cortado ali assim. Eu acho que faz parte, né? Que vocês estão acostumados a ficar 10 horas tatuando alguém, 5 horas. Vocês têm paciência e gosto pelo visual legal, né? Acho que vocês se sentem bem vendo algo harmonioso, que pra você fica legal, então você tem prazer em fazer aquilo, não vê o tempo passar. Sim, sim. Eu sou um pouco diferente, então eu prefiro a simplicidade. É porque tatuagem ela é estética, né? Ela é algo estético, né? Então eu acho que a própria estética do artista ali também chama a atenção da clientela, Com né? Eu acho certeza, que isso faz parte, é o marketing de Tanto vocês. é né? que você não assustou de ter um tatuador não tatuado. que Não, vai, né? eu esperava ver os caras assim, todo rabiscado, eu cheguei lá, limpo assim, não tem nada. Eu achei muito estranho, né? E você vê a galera realmente assim se vende. E como é que é assim o melhor canal de divulgação de vocês, gente? Para vocês venderem a autoimagem, venderem os trabalhos de vocês. O que vocês utilizam como plataforma? É no boca a boca que dá mais resultado? É rede social? Como é que funciona essa parte aí de vocês? Hoje em dia, a rede social e o marketing hoje está muito mais difícil do que 5 anos atrás. 5 anos atrás era bem mais simples. Catalisar cliente hoje em dia está bem mais difícil. Pulverizou muito, né? Nossa, e Alcance está cada vez mais diminuiu. difícil. Eu acho que talvez não, né? Encontram formas cada vez mais de conseguir dinheiro para poder entregar o que a gente precisa. Google também, Facebook também. E tráfego pago, hoje eu tenho um marqueteiro, antigamente eu mesmo fazia e dava certo, hoje em dia não dá certo. Eu teria que me aprofundar muito, então eu preferi contratar um marqueteiro. Melhor coisa que tu faz, bicho. Tua É, hora é porque- cara. Então, Sim. tu vai ganhar hora na sua profissão aí, deixa o cara ganhar na dele. Porque Sim. às vezes pra você fazer uma coisa que ele faz com 5 minutos, demora 2 horas. Sim. Pra pegar a moral, entender a parada. Sim. E aí você tendo essa noção, você especializa, vai ganhar mais na sua tatuagem, faz o dinheiro girar, contratando um camarada, Sim. isso é bacanudo demais. Mas sabe, Anderson, assim, eu acho que nem é que a hora do tatuador é cara, cara. Caro é você ter a tua pele, que é só uma,
e você estragar ela ali com um tatuador caro. barato. Isso é caro, Isso é cara. caro. Entendeu? Quem pesquisa só preço, né? Geralmente são os que estão procurando agora tatuador para fazer cobertura. Isso é a moça do tribal. É a moça do tribal. É, porque aí você vai lá, faz uma tatuagem com a tinta de má qualidade, aí aquele preto começa a ficar verde com o tempo. Aí aquele traço que era pra ficar bem fininho, fica estourado, porque o cara faz na diagonal ali, pega a camada errada da pele, esse tipo de coisa. Então assim, cara, é você se estragar procurando preço. Então acho que quem quer fazer tatuagem, quem quer fazer um trabalho no corpo, pensa, a pele é uma só. Então procura alguém de qualidade. E agora uma perguntinha pra vocês. Quando uma pessoa quer fazer uma tatuagem de um determinado tipo, o ideal é que ela procure referências daquele tipo específico, né? Porque não é porque um tatuador faz, por exemplo, um realismo muito bacana que ele vai fazer um outro tipo de tatuagem, que são diversas, vocês podem enumerar para mim aqui, que eu não vou saber de cabeça, que ele vai saber fazer um outro tipo, sei lá, oriental que chama? Tatuagem Também, oriental, né? Bem, né? Eu acho que não funciona assim, né? Um cara que é bom em uma coisa, ele vai ser bom em tudo. O que vocês me dizem sobre isso? Bom, eu pelo menos, né, eu segui o caminho do black work, né, e faço também algumas delicadas, né, e tô indo para esse caminho que o Leandro falou, né, meu público ele tá maior, né, esse público geek. Então, assim, por exemplo, realismo eu não faço, eu geralmente indico para o Marlon. E eu acho que quando você quer ficar perfeito em tudo, você acaba não ficando bom em nada, né, você fica mediano em tudo, mas não se especializa em nada. Pelo menos eu penso assim, né. Dependendo do estilo, por exemplo, ela faz black work. Para fazer o black work, ela precisa ter o domínio de algumas técnicas. E essas técnicas que ela tem domínio, ela consegue fazer alguns outros estilos, já que ela tem o domínio dessas técnicas também. Isso. E a mesma coisa com o realismo. Na minha opinião, quem faz um realismo domina muita técnica para fazer textura, como a gente tenta transmitir o máximo do que a gente está vendo, são muitas técnicas que têm que ser aprimoradas. Então, eu acho que seria a mesma coisa dali para tudo que você consiga fazer, mesmo que não seja o realismo, por exemplo, você consegue fazer outros estilos daí para baixo. Que tem naquela linha de técnicas, né? Naquela linha de especialização. Sim, vou dar um exemplo. Realismo colorido, eu não faço. Pois é, tem uns bacanudos, né? Tem uns pesados. Tem. Realismo preto e cinza, daí para baixo eu consigo fazer tranquilo. Porque as técnicas, para fazer o realismo é muita técnica. Então, para fazer daí para baixo, dá para fazer tranquilo. Com exceção de algumas coisas. Então, mas isso é interessante. E eu acho também, assim, que quando você... pelo menos eu penso assim, né? Quando você tá tatuando um estilo que você gosta de tatuar, eu acho que até flui melhor, né? A sessão, né? Do que você tá fazendo um trabalho que às vezes você não curte muito, né? Pois é, pra você é complicado, porque ela tentou sair da TI, mas o público de TI tá indo lá no... Não, a maioria é geek. E o pior, ainda vai lá pra chorar, né? Vai pra chorar. Levar os problemas. Não, já teve um que ele era engenheiro da Neoenergia. E aí ele começou a falar um monte de coisa lá de eletrônica, não sei o que. Esse dia eu não tava entendendo nada. Entediado na zona. Não fiquei entediado. Eu achei Você interessante só que era uma coisa entendeu, nova. você não Eu só não entendia. tava entendendo mesmo, né? E aí o mais engraçado é que no meio da sessão faltou energia. Foi. Aí a gente, pô, não é energia, mas... Ajuda a gente aqui, ué. Tá se auto-sabotando ali. Mas assim, quando falando de programação, eu ainda lembro algumas coisas, né? Só que é um público também engraçado, que geralmente, como eles estão muito trabalhando em home office, eles vão fazer tatuagem trabalhando. Então rola muito, no meio da sessão eles estarem lá com o celular em reunião. Coloca o chroma aqui atrás e pronto, né? Não, isso acontece demais, demais. Fala assim, segura aí que eu preciso falar. Aí, não, chefe, tô fazendo a demanda aqui Não, e tal. acontece demais. O pessoal fica trabalhando lá e sentindo dor. Não, e o pior que assim, cara, a tatuagem, assim, eu também acompanho, assim, eu gosto bastante. Teve uma evolução muito boa em termos de equipamentos, né? De tatuagem, né? As máquinas hoje em dia praticamente nem faz barulho mais, né? Acho que o pessoal nem fica mais com tanto medo, que antigamente o barulhinho lá, o que Igual dentista, você né? chega assim, agora foi vai, né? O start era o barulhinho, né? Agora silenciosinho. Então assim, só que são equipamentos bem mais caros, né? Vocês conseguem falar um pouquinho sobre custo, o que vocês investem sobre isso? Vamos lá. Máquina, só a máquina que eu vou usar, tá? Máquina você consegue achar de 10, 15, 20 mil até R$80. Não vejo muita diferença. Eu consigo fazer trabalho com a máquina de 80 quanto a de 10 mil. Inclusive eu tenho uma máquina baratinha e uma cara. Eu uso a baratinha. Tivemos um boom da tatuagem e uma queda do preconceito na tatuagem.
muita gente começou a tatuar, o mercado abriu, como eu falo, A demanda aumentou também, né? tudo aumentou. É. Então as pessoas, por ter uma queda do preconceito, as pessoas passaram a querer tatuar, já que não é vagabundo quem tatua. E pessoas querem ter tatuagem, já que não é vagabundo quem tem tatuagem. E as empresas vão fabricar, porque tem gente querendo tatuar. Então nós tivemos aí um boom. Foi quando nós tivemos uma diversidade maior de maquinários para tatuagem, uma quantidade de pessoas querendo tatuar e as empresas querendo vender. A tecnologia das tintas também deve ter melhorado bastante. Melhorou, cara. Sim. Você Agulha, né? Antes era aquela Tecnologia. de haste, agora a gente usa cartucho, né? Você só encaixa lá, bem mais prático. Cartuchinho. Em 10 anos isso foi absurdo, a tecnologia da tatuagem. Não foi absurdo. Até mesmo pra fazer aquele. Como é que chama? Cara, eu chamo de stencil, sei lá como é que chama. Decalque, né? Decalque. Que é o stencil que você cola na pele pro tatuador ir lá e se guiar com aquilo ali, né? Até já tem impressora que faz esse negócio, né? Antigamente era na mão. Mão né? na roda. Ajuda muito, Ajuda né? demais. Porque quando eu fui fazer as minhas, o tatuador ainda não tinha, né? A impressorinha. Cara, só que assim, tem vários modelos de tatuagem. Não sei como é que vocês trabalham, se é por hora, se é por sessão, se é por trabalho fechado. Acho que vocês fecham de acordo ali com o cliente, né? Uhum. No meu caso, quando eu fui fazer das minhas costas, era por sessão de 4 horas. Aí eu pagava um fechado ali. O cara chegava lá, começava, desenhava no papel, aquele stencil, Só Já ali. tava valendo suas 4 passava, horas. já tava contando. Já? Já tava contando. Não era de maquininha E o dinheiro furando. sumindo. Aí cifra subindo ele lá, traçando no carbono, aquele negócio, aí colava nas costas, aí. Acabou sei as lá, 4 horas, não tinha dado uma agulhada. 1 hora de carbono, 3 horas de tatuagem. E aí, se negócio decalque assim. borrar, tudo de novo. De novo. E era assim. Caramba. Alisson, acho que estamos chegando aqui já mais ou menos nos finalmente. né? Estamos partindo pro final já. Passa rápido, né? Quando a gente começa rápido, a passa. trocar ideia com uma parada bacana. Antes de acabar, Teles, eu tenho sobre essa tatuagem hiperrealista, aquelas coloridas, né? Eu não sou hiperrealista, sou realista. Sou realista. Hiperrealista é muito mais pesado. Né? Parece uma foto mesmo. É. Pois é, e tem umas que eu vi uma de anime, até mandei pro Teles. Cara, é um colorido diferente. Por isso que eu perguntei da qualidade das tintas, porque você vê um monte de tatuagem colorida, o cara faz muito dragão, né? Eu sou do mundo da luta, o pessoal tem mania de dragão, tigre, né? Leão e tal. E as cores não são tão vivas. Ultimamente agora tem umas cores que parece que tá em 4K. E como é que funciona isso aí? Então, não é bem assim, vamos lá. Aí, ó, isso é interessante. Tem pessoas que chegam, eu quero essa tatuagem. A pessoa não entende que ele tem edição, que tem uma lente polarizada, que tem uma película polarizada na luz. E que a pele dela pode não ser... Refletir aquela imagem. Não mostrar a cor tão viva, porque, A vamos lá. tonalidade, né? Isso, vamos lá. Você é branquelo, você não. Um amarelo na pele dele seria totalmente diferente da cor da sua pele. Então, a gente tem que explicar, não vai ficar assim, essa foto tá assim, ficaria melhor se a gente trocasse a luz, ou se a gente colocasse essa imagem que tem maior saturação dessa cor, etc. E a gente explica e orienta pra pessoa como vai ficar a tatuagem a longo prazo, que é o que ela quer, né? Mas algumas pessoas sim ficam extremamente vivas e outras não. A gente tem que explicar. Às vezes a pessoa chega com uma ilusão de algo que não vai ser. Entendi. Isso é bacana, porque Sim, às vezes sim. você olha e fala, cara, eu quero uma dessa aí. Mas não é assim que vai ficar em Não, você. não é. Você é mais moreno, né? Não E vai ter o assim. fator da edição que ele falou também da lente polarizada, ela torna as cores mais vivas. Porque o cara vai querer uma foto perfeita, porque é o portfólio dele, né? Isso. Então, assim, na realidade, quando você vai ver, tá diferente. Sim. Bem, Instagram é uma coisa, vida real. Vida real é outra. Outra coisa, Pode né? crer. eu achei interessante o Marlon, no início da nossa conversa, ele falar que na época dele o pessoal não ensinava e ele resolveu ensinar. YouTube. Ensinar as pessoas, falar, cara, vem cá, eu te ajudo. E eu acredito fortemente que essa atitude de ensinar, você gera muito mais admiração do que concorrência. E aí você acaba sendo autoridade, fala, o cara me ajudou. Então você acaba sendo admirado mais. E a minha fala agora é para dicas de vocês, para quem quer começar. Quem começou como a Simone, que estava perdida no mundo de TI e tinha dons artísticos e queria desenvolver isso, como você, que não queria mexer com o curso que sua mãe queria que você fizesse. E falou, não, eu quero tocar para essa área aqui que eu acho que vai ser bacana e tal. Então a gente... E hoje eu acho que tem muito mais gente aflorando essa
esse sentimento e esse viés artístico. E o artista, ele pensa diferente. Eu já falei isso várias vezes, eu acho que ele pensa muito diferente. Tem alguma dica, assim, para alguém que quer começar? O que ele deve fazer? Qual material? Canal? Material didático? Curso? Sei lá, enfim. Vou lá falar com vocês mesmo, não sei. Na verdade, na querência, qualquer pessoa faz o que for necessário. Vai depender do quanto ela quer. Eu aprendi no YouTube, depois de uns 4, 5 anos de tatuagem. Oliveira Arte me ajudou muito, obrigado. Mas, cara, você juntando dinheiro, comprando o básico de máquina, aprendendo num amigo doido, usando a pele dele, você não tem quem te segura, porque você só vai falhar se você parar de fato, né? Então, qualquer coisa que você não persistir, você de fato falhou, mas a questão é mesmo é só persistência. A tatuagem você aprende na prática mesmo. Manda abraço, você. Bom, eu também comecei aprendendo no YouTube. E aí, quando eu já cheguei num certo nível, eu tinha medo ainda de ir pra pele humana, né? Porque a responsabilidade é grande, né? É grande. E aí eu fui passar um mês no estúdio de um colega. Que aí ele ia me dando uns toques, né? Pra eu pegar essa segurança, né? E aí eu comecei a tatuar um amigo doido também. Minha primeira tatuagem foi nele, né? Nesse amigo. E nisso eu fui pegando segurança para fazer tatuagens maiores, né? Que era o meu receio no início, né? Eu sei que depois ele tava com mais tatuagens do que eu, no fim das contas. Que bacana. Você tem um amigo doido, tem sua utilidade, hein? Quem tem um amigo doido, ó, tem tudo. Às vezes a mãe que pode, não, deixa, depende do que seja, deixa ali com ele lá que vai dar certo. Eu lembro que quando a gente começou, né? Ele pegou... E ele não tinha tatuagem nenhuma, viu? Quando ele foi fazer. Não tinha nenhum, era doido. Ele falou assim, Simone, a gente tem que ter história pra contar. Aí ele foi lá, falei, beleza, eu me tremendo toda, né, com medo. E ele tranquilo. E aí a gente fez, aí eu pensei assim, bom, vou devagar aqui, porque é melhor desbotar do que estourar, né? Então, se desbotar, eu só retoco depois. E aí, saiu até ok, e ele viciou. Mesmo eu sendo iniciante, né? Ele viciou e aí a gente começou a tatuar toda sexta-feira. Que isso? Aí, nem tinha sarado toda sexta-feira a gente fazia uma tatuagem. E aí já era de lei, toda sexta-feira. E aí ele levava um bolo pra gente. Tatuagem por assinatura. Eu tatuava em casa, aí ele levava um bolo, gente. Aí no meio da sessão a gente fazia uma pausa, comia um bolo. Legal. E como eu tatuava em casa, minha filha via. E aí a primeira vez que eu fui tatuar um cliente mesmo, pagando. Aí ela, mãe, ele não vai trazer um bolo, não? Pô, bacana demais. Gente, já estamos aqui nos finalmente mesmo, agora já tá acabando. Então assim, queria só que vocês dessem uma despedida aí pra galera. Deixa o seu @, faz a tua arte agora. Simone, fala aí. Bom, eu queria agradecer, né, pelo bate-papo, foi muito bom, né? Apesar de já conhecer o Marlon, conhecer mais ainda as histórias, né? Muita coisa bacana, trocar experiência com vocês também, né? Agradecer a oportunidade. E quem quiser me seguir, meu @ é Simone Teles Tatu. Bacana. Marlon. Muito obrigado, eu gostei muito. Obrigado mesmo pela oportunidade. Quem quiser me seguir lá, é Marlon Gomes Tatu, tudo junto. Eu tô numa foto assim, saindo do carro. Ostentação. Não, era um no fudido. Ostentação reversa. Saída. Meu primeiro carro, saudades. Bacana, gente. Aqui em nome do The Lost Cast, eu tenho que agradecer pra vocês. O papo foi bem descontraído, foi muito legal mesmo. Gostei bastante. Alisson, o que você tem a dizer pra galera? Eu não sei se eu vou fazer a tatuagem. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. É interessantíssimo. E eu tenho, com esse evento, esse podcast, a gente montou na expectativa de conhecer coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes, conhecer histórias diferentes. E está sendo muito bacana, porque a gente está conseguindo atingir esse objetivo. Então, cada vez eu aprendo mais. Apesar de ser da área de TI, eu sou muito menos nerd do que ele. Então, ele entende muito mais de assunto geek do que eu. Então, cada vez que eu venho aqui, eu faço a parte do ingênuo, do que não entende. Mas eu tô curtindo muito e eu quero agradecer. Muito obrigado por terem vindo, foi muito bacana. E espero que na próxima oportunidade a gente possa vir de novo aqui, eu já tatuado, para poder mostrar tudo. Legal, a gente faz aqui ao vivo. Faz ao vivo. Gente, obrigado, parabéns aí. Palmas para vocês. Valeu, gente. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, pela audiência. Finalizamos por aqui o nosso podcast. E Alisson, fala aqui pra galera sobre nossas outras redes, vai lá. É isso aí, pessoal. Quem que estiver gostando dos nossos episódios, acompanha a gente aí no Spotify, Amazon Music, YouTube, Deezer e as principais plataformas de podcast. Estamos presentes em todas. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Venha acompanhar com a gente aqui. E é isso, meu povo. Até a próxima. Fui! Valeu! Valeu!